Olá, muito boa tarde para você que gosta de futebol. Começa agora uma edição especial do Papo de Bola. E como você já sabe, hoje não tem jogo do Campeonato Italiano. As partidas da 27ª rodada foram transferidas para a semana que vem. Nesse final de semana vão rolar aí os jogos adiados da rodada passada. Então a gente vai explicar tudo isso já já. E bom, olha, sem bola rolando, a gente convocou aqui o timaço da Rede TV para comentar tudinho o que está acontecendo aí no mundo do futebol. Eu estou aqui com o narrador da Rede TV, Silvio Luiz, nosso mestre. Boa tarde, Silvio. Boa tarde a todos. Tudo bem com você? Tá assustado aí com o estrago que o coronavírus causou no futebol italiano, Silvio? Hein? Tá assustado? Mexeu tudo no calendário aí. O que quer dizer? Pode repetir, por favor? Tô querendo saber se você tá assustado com que o coronavírus mexeu toda a tabela aí, as datas, os jogos do Cautio. O cara que foi pra China voltou e trouxe tudo e fez essa desgraça que tá aí. Aliás, eu não sei qual país no mundo que não tem um cara que foi pra China e não voltou pra casa e não tá sob suspeita. Tá difícil, né? O mundo todo agora, aí... o negócio... Outro dia eu estava vendo o ministro da Saúde ensinando a lavar a mão. Então ele lava a mão e faz assim. Para lavar as unhas, ele falou. Isso aqui é você lavar a unha, entendeu? É. Eu não dou a mão para mais ninguém. Não, agora a gente já dá oi assim, ó. Fazer assim, ó. Não é mais assim, é só com o pé. Tá sabendo dessa? Agora, você quer ver uma coisa? Vou uma pergunta para você, já que estamos no assunto. Você vai ao restaurante, antes de comer, você vai no restaurante, lava a mão, passa o gel e sai. Aí você pega no trinco. Aí já contaminou tudo de novo. E olha só, a gente tá aqui também com o nosso craque, o Paulo Sérgio, né? Paulo, boa tarde pra você. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, você de casa. Já quero saber de você aí, você que sabe tudo do futebol italiano. Quem vai ser o campeão dessa temporada, hein? Bom, não dá para nós falarmos quem vai ser o campeão, até porque uma equipe que tem me surpreendido muito é a Lazio, jogando no esquema tático, no 3-5-2, como o Silvio não gosta desse esquema, né, no 3-5-2, mas a Lazio tem jogado muito bem com seus meias, tem feito gols importantes, então eu creio que está em aberto aí, né? Juventus, Lazio e Inter. Pois é, a Lazio é uma surpresa aí na ponta, liderando a tabela do campeonato italiano, né? Quero dar boa tarde também pro nosso Zizu, o André Lucena. Tudo bem, André? Tudo bem, Gabi, Paulão, Silvio, e a galera vai poder participar com a gente, hein, Gabi? Conta aí pra gente. Tô de olho aqui no celular, usando a hashtag Papo de Bola lá no Twitter e também no nosso número de WhatsApp, o 011 98369 0556. Manda seu nome, sua cidade, seu time de futebol pra gente falar aqui no Papo de Bola. Isso aí, todo mundo participando. Jornalística do Twitter. Manda aí, Silvio. 3 minutos. Juíza decide que Assis e Ronaldinho seguirão no presídio. Eita! Negando pedido de defesa da prisão com qualquer coisa. Vamos falar mais dessa história aí do Ronaldinho que tá dando pano pra manga, né? Ninguém tá entendendo nada. Que situação que ele foi se meter, hein? Bom, agora o assunto é seleção brasileira, que tá cheia de compromisso importante em 2020, viu? O Tite fez a primeira convocação do ano e quem tem os detalhes é o repórter Tony Vendramini. Nos primeiros jogos das eliminatórias para a Copa de 2022, o ataque do Brasil será rubro-negro. Tite se rendeu ao poder de Gabigol e Bruno Henrique e chamou a dupla do Flamengo para as partidas da seleção contra Bolívia e Peru, nos dias 27 de março no Recife e 31 de março em Lima. De quebra, levou também um companheiro dos atacantes rubro-negros, o meia Everton Ribeiro. O Everton retorna porque tem no processo criativo, principalmente dele, uma grande marca que ele tem já há bastante tempo, e o Cruzeiro foi muito marcante antes dele sair e ir para o Emirados. 3 jogadores do mesmo time, que ajudaram a transformar o Flamengo em uma máquina de fazer gols e de colecionar títulos. Durante a entrevista coletiva, Tite elogiou o trabalho do Flamengo e evitou comparações com outros clubes e com a seleção brasileira. O treinador também garantiu que convocou os 3 jogadores sem negociar com o rubro-negro. Não com clubes e com nenhum clube, como um critério. O Juninho bem frisou, eu ratifico, é o início de Copa do Mundo e uma responsabilidade muito grande, um acompanhamento muito grande de escolhas. Ela não tem relação não só com o Flamengo, tá? Com nenhum clube em relação a esse aspecto, sim a autonomia da escolha dos atletas. As outras novidades da convocação são o volante Bruno Guimarães, do Lyon, da França, e o goleiro Ivan, da Ponte Preta, chamado para ganhar experiência.
Também foram convocados os goleiros Ederson, do Manchester City, e o Everton, do Palmeiras. Os laterais Daniel Alves, do São Paulo, Renan Lodge, do Atlético de Madrid, e Alexandro e Danilo, da Juventus. Os zagueiros Marquinhos e Thiago Silva, do PSG, Éder Militão, do Real Madrid, e Felipe, do Atlético de Madrid. Os meio-campistas Casemiro, do Real Madrid, Arthur, do Barcelona, Fabinho, do Liverpool e Felipe Coutinho, do Bayern de Munique. E os atacantes Firmino, do Liverpool, Richarlison, do Everton, Gabriel Jesus, do Manchester City, que está suspenso do primeiro jogo, e Everton, do Grêmio. Quem também está de volta, livre das contusões, é Neymar. Tomara que todos os atletas de alto nível, não falo isso de uma forma demagógica, falo isso com muita sobriedade e com muita consistência naquilo que digo. Que eles estejam no melhor nível, primeiro com saúde, no seu melhor nível técnico. E tem que responder 300 perguntas, que por que um e por que não o outro. Porque o sarrafo subindo lá para cima, tu tem sempre melhores atletas. Quero que os atletas tenham a condição de responder e estar em saia justa toda hora com vocês. Por que querer? Mas todos eles num sarrafo muito alto, inclusive o Neymar. Pois é, a gente viu aí a lista de convocados. A seleção joga dia 27 de março contra a Bolívia, na Arena Pernambuco, e depois volta a jogar no dia 31 contra o Peru, lá em Lima. Agora eu quero debater aqui com vocês. Vocês acham que teve aí algum jogador que foi injustiçado nessa lista aí do Tite? Eu vi que você não... Alguns nomes ali você arrepiou aqui. Hein, Paulo? Ele falou Copa do Mundo? Fizemos uma ótima Copa do Mundo? Copa do Mundo? Eu não entendi. Mas se você tem um Gustavo Henrique, que foi um dos melhores zagueiros do brasileiro nos últimos anos, você vai convocar Militão, que não está jogando no Real Madrid? Você tem um Rafinha, que tem sido um dos principais laterais nos últimos anos. Bayern de Munique, agora voltando para o Brasil, Flamengo. Você vai convocar ou convidar Danilo, que joga um jogo ou outro na Juventus. Então tem algumas coisas que a gente precisava mudar. Então são jogos de preparação. Convoca esse pessoal, testa esse pessoal. Já tem uma formação, beleza. Mas dá uma oportunidade para outros. Oportunidade de testar outros, né? Agora, André, a conquista da Copa, da Libertadores aí, Flamengo, rendeu frutos, né? 3 jogadores. Pois é, mas pra mim o Gerson tinha que ter sido convocado também. O Gerson era um cara que pra mim não podia faltar de maneira nenhuma. Ele, Gabigol e Bruno Henrique ali, mas o Gerson é um cara diferente. Ele chamou o Bruno Guimarães, que fez um ótimo campeonato pelo Atlético Paranaense, tá jogando de titular no Lyon também, mas o Gerson, e também não dá pra entender muito o Daniel Alves, né, que não joga mais de lateral direito. No São Paulo ele não joga, mas o Tite convocou ele como lateral direito. Olha, eles, para fazerem essa convocação, assistiram a comissão técnica toda, a comissão técnica, o seu Tite, etc e tal. Diz ele que assistiu 37 jogos na Europa, não é na televisão, na Europa. 37. Você imaginou quanto custou isso aqui para a CBF? 37 jogos na Europa. E o Felipe Coutinho continua sendo amigo dele. Ninguém discute, deve ser coisa de família. Uma outra coisa que eu não entendo até hoje, e não é a primeira vez que eu vou reclamar, o que o Dudu fez pra ele? Xingou a mãe, o que ele fez? Aí tem cara que fala... Pois é, o Dudu do Palmeiras, né, Silvio? Mas o Dudu tem gente que tá jogando melhor do que ele. Tudo bem, mas há quanto tempo ele não convoca o Dudu nem pra amistoso? Outra coisa. O Daniel Alves, ele citou o assunto, ele joga no meio, no time do São Paulo, e ele põe ele aqui na lateral, porque ele foi campeão da Copa América, foi campeão do mundo, por lá de cá. Ele está com 36 anos. Talvez, mas não acredito, que seja pela dualidade de posição. Pode ser. O Fabinho, que é volante, que ele convocou, pode fazer a lateral direita também. Exatamente. Né? Então, se ele não convoca ninguém do Flamengo, a casa ia cair. Mas os 3, não, né? mas até de time aqui, que estava jogando bem no momento da convocação, e ele não chamou ninguém. Tinha que convocar os 3 que ele
chamou e tinha que convocar o Gerson, que ele não chamou. O Gerson. Pois é. Tudo pra mim é só isso aí. Eu acho que faltou coisa, o Dudu né, do Silvio? Palmeiras. Eu acho que ele merecia Não, o Dani uma Alves chance. também, todo mundo conhece a qualidade do Dani Alves. Todo mundo sabe o que ele pode render para a seleção brasileira. Então deixa ele folgar. Não precisa testar agora, Não precisa né? testar, deixa ele folgar, convoca outros jogadores para que eles também, numa hipótese de um se machucar ou acontecer algum problema, ele já sabe com quem ele pode contar. Então, se ele viu tantos jogos na Europa, ele precisava dar uma oportunidade. 37 jogos na Europa. Falou. Ele precisava ver um pouquinho mais de jogo do Santos, quando estava o Gustavo Henrique, porque agora ele só tá vendo o Flamengo, né? Mas tudo bem, como diz o Ciro. Vai ver do Palmeiras também. lá no Rio, né? Não tem nem como não fazer. Ele só tá lá no Rio, gente, Vai só gastar assistindo os muito jogos de aí. lá. Olha só, gente, agora vamos falar do Corinthians no Papo de Bola. O Timão joga daqui a pouquinho contra o Novo Horizontino, às 7h. O Corinthians é lanterna do grupo e corre risco de ficar fora da segunda fase do Paulistão. Quero saber de vocês, chegou a hora de cobrar resultado do técnico Thiago Nunes, não chegou não? O Corinthians está numa situação bem complicada, né, gente? O que você acha? É lógico, se trata de Corinthians. Corinthians precisa trazer os resultados. Faltam 4 jogos para terminar essa fase. E o Corinthians se colocando dos times grandes é o pior colocado. Então, falar que vai ganhar de Novo Horizonte lá não é fácil assim. Eu joguei em Novo Horizonte, lá é muito difícil, o clima é difícil. O Corinthians vai enfrentar uma grande dificuldade lá. Mas pela equipe que tem, precisa mudar esse panorama que está hoje. Tá numa situação feia, né, André? Tá feio. Por exemplo, o Guarani venceu. Então já tem 4 pontos a mais que o Corinthians, com um jogo a mais, e depois vão faltar 3. Agora já tá rolando Palmeiras e Ferroviária, tá 0x0, tá empatando, então o Corinthians tá em último no grupo. Na lanterna ali. E você pode, primeiro se classificar, agora tem que pensar em se classificar, não é nem mais em ficar primeiro no grupo, né? Isso que É ficar Guarani dentro tem do 13. grupo, né? 13? 13 Muito pontos bem. o Guarani. O Corinthians tem quanto? 9. 9. Quer dizer, nem que ele ganhe hoje, ele vai conseguir passar o Guarani. Passar pra liderança. Pois é, situação bem complicada. E olha, teve até protesto aí da torcida, né? E o presidente do Corinthians, André Sanches, ele vive num momento aí delicado também. Além de virar alvo da torcida, o Conselho Deliberativo pode pedir o impeachment do presidente, gente. Em abril, o balanço financeiro do clube vai ser analisado e a dívida aí do Corinthians está bem alta. Se as contas forem reprovadas, a oposição pode sim abrir processo contra o presidente. Nessa sexta-feira teve mais protestos contra o André Sanches. A faixa dizia assim, olha, com Andrés sem chance. Essa crise política no clube atrapalha também ali diretamente o time, né? Porque abala tudo ali, né? Também não podemos falar com o Andrés no clube sem chance. O Andrés fez muita coisa para o clube. Né? Hoje o Corinthians tem estádio, ganhou uma Libertadores mas desde a construção com essa desse gestão. estádio que tem toda essa polêmica envolvendo Mas essa coisa. lógico a questão que financeira, um né? modelo de negócio. Um modelo de negócio, né? Então, tudo isso daí, o que não pode nessa hora, essa parte da diretoria, é afetar os jogadores dentro de campo, que já está difícil. Então, é um momento que tem que haver uma unificação, torcedor, dirigentes, jogadores, para que mude esse cenário na classificação do Corinthians no Campeonato Paulista. Mas você que for jogador, vai me desculpar, que eu vou dizer no instante. Jogador só desmotiva quando não recebe em dia. Jogador só se desmotiva quando não recebe em dia. Está pouco ligando para o Andrés, para o Benedito, para o Francisco, para ninguém. Só se desmotiva quando no 5º dia útil do mês o checão não está na conta. É isso ou não é isso? Bem, diga lá. Não, mas tem a questão também tática, tem muitas coisas, Silvio. É lógico que essa questão financeira é uma questão que também é muito difícil. Mas eu, por exemplo, eu vou dar um exemplo que eu passei na Europa, o treinador me colocando numa posição que eu não conseguia jogar e desempenhar aquilo que eu... Então, estava desmotivado. Te deixa frustrado, Estava com desmotivado. certeza. Né? Então, quando as coisas começam a atingir atinge todo mundo. E aí é fogo, não é Vem cá, fácil. no fim do mês estava lá? Pingava.
Ah lá, Leverkusen, Bayern de Munique lá. Por quê? Pingava direitinho. Tinha o pingado lá. No banco, lá dentro, cara, no fim do mês ela tá lá. Vamos parar Mas é com complicado isso. você fazer uma coisa que você não gosta ou que você não consegue desempenhar sua função ali em campo. Gabi, você fica para com desmotivado. essa Eu ia bola aí, ficar. Gabi, vai. Eu ia ficar muito chateada, eu não ia gostar não, viu?